Qual seria o tratamento para a disfunção temporomandibular? O tratamento, primeiro, como a gente abordou inicialmente, nós temos várias alterações que podem ser articulares e musculares. A depender do diagnóstico, e o diagnóstico deve ser feito por um profissional que tem experiência no diagnóstico e no tratamento de disfunção temporomandibular, o tratamento vai depender da alteração. O tratamento normalmente é conduzido pelo cirurgião dentista, mas nós podemos ter tratamentos associados com outras profissões, como, por exemplo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, já que nós temos algumas alterações psicológicas que potencializam disfunção temporomandibular. Alex, uma das principais causas da disfunção temporomandibular é o apertamento dentário ou bruxismo. Nós apertamos naturalmente, só que alguns mais, outros menos, e fatores psicológicos como estresse, como ansiedade, como medo, como depressão, potencializa. Então, muitas vezes, nós precisamos de um trabalho entre equipes ou um trabalho com uma equipe, onde o psicólogo faz parte também desse grupo. E como tratamento, nós podemos ter desde medicações, como medicações anti-inflamatórias, medicações relaxantes musculares, medicações analgésicas. Nós podemos usar o Botox, é uma forma terapêutica. Nós podemos usar uma placa de acrílico noturna, é acrílico duro, que relaxa a musculatura. E essa placa, Alex, é fácil quem está nos assistindo entender como é que uma placa de acrílico duro funciona. Você, Alex, se você está num shopping andando, um amigo seu fala, Alex, você vira o pescoço, você virou porque você quis ou foi uma ação reflexa? Ação reflexa. Uma ação reflexa. Quando nós colocamos a mão em cima de uma chapa quente, em cima de um prego, a gente não tira a mão porque a gente quer, é uma ação reflexa. Todo reflexo é um ato involuntário que nós realizamos independente da nossa vontade. Então, a placa de acrílico duro que o paciente usa noturno, ou seja, usa para dormir, é de acrílico duro para atuar como se fosse uma pedra no alimento. Alex, se você está se alimentando e você encontra uma pedra no alimento, o que é que você faz? E abre logo a boca, né? Abre a boca automaticamente. Porque o cérebro pega informação de que tem algo duro entre os dentes e manda a ordem para os músculos da mastigação, mandando eles relaxarem. E aí você relaxa. É dessa forma que a placa de acrílico funciona. Agora, Alex, não é qualquer placa de acrílico, é uma placa de acrílico ajustada. Eu até brinco com alguns pacientes, que tem pacientes que falam, vou mandar meu motorista pegar a placa lá na clínica do senhor, doutor. Mas não é pegar a placa, o paciente tem de ir porque nós precisamos ajustar. Você compra um pneu, você vai botar o pneu no carro, não é simplesmente colocar o pneu. O pneu precisa ser o quê? Alinhado, o pneu precisa ser balanceado. É a mesma coisa a placa. A placa tem que ser de acrílico duro? Tem. Mas precisa estar ajustada. Então, o cirurgião dentista ele tem de ter conhecimento para ajustar a placa de tal forma onde os toques dos dentes nesta placa promova o relaxamento. Uma placa desajustada, Alex, você sabe muito bem disso, pode até potencializar, pode até piorar o quadro. Às vezes é melhor nem usar a placa do que usar uma placa desajustada. Então, eu falei para vocês alguns exemplos, como medicações, como placa. A gente tem laser terapia, laser de baixa potência é muito bom. Acupuntura. A gente tem alguns exercícios específicos que o cirurgião dentista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo pode ensinar ao paciente. A gente tem, por exemplo, alguns aparelhos, não só o laser, que pode ser utilizado em casos de disfunção temporomandibular, principalmente o fisioterapeuta faz uso, como o TENS, como o aparelho que estimula a contração muscular, que é o FES, como aparelhos com microcorrente, ondas curtas.
Existem vários meios terapêuticos. E tem um, Alex, que saiu até, por sinal, no Jornal Nacional, chamando estimulação transcraniana. Quem controla o nosso corpo é o cérebro. A parte externa do nosso cérebro, que é a substância cinzenta, que é o córtex cerebral. Eu sou do interior, no interior as crianças ouvem desde pequeno, menino inteligente é menino que tem massa cinzenta, ou seja, que tem córtex cerebral. Então, o córtex cerebral, que é a parte externa do nosso cérebro, é responsável por controlar nosso corpo. Então, existe um aparelho que é colocado por fora do crânio, que estimula determinadas regiões do cérebro, nós chamamos isso de estimulação transcraniana, a liberar substâncias analgésicas endógenas, ou seja, substâncias analgésicas produzidas pelo próprio paciente, auxiliando no tratamento. Nós temos algumas medicações fitoterápicas chinesas, nós temos raramente cirurgias na área da articulação temporomandibular. O tratamento da disfunção temporomandibular utilizando cirurgia. Queria que você falasse um pouquinho, alertasse os clientes, os pacientes que estão assistindo a gente, que não tem tanto conhecimento assim, que é bom às vezes procurar outra sugestão, outra opinião, né? Uma segunda opção de tratamento. Alex, você é especialista em periodontia, tá? Você é professor, tem amplo conhecimento, então um paciente que precisa de um periodontista tem que procurar uma pessoa como você que tem experiência em periodontia. Não é qualquer dentista que faz periodontia. A mesma coisa com disfunção temporomandibular. Não é qualquer dentista que trata de disfunção temporomandibular. Tem que ser alguém que tenha conhecimento no tratamento. E muitos colegas hoje em dia estão submetendo pacientes a procedimento cirúrgico na articulação temporomandibular sem necessidade. A cirurgia na articulação temporomandibular é exceção e não regra geral. Eu sou bucomaxilo há 25 anos. Nós estamos no ano 2021. Então, há 25 anos que eu sou bucomaxilo, há 25 anos que eu sou profissional que atua na área de disfunção temporomandibular e raramente a gente tem indicação cirúrgica na articulação temporomandibular. Então, nós tratamos os pacientes de forma conservadora. Então, quem está nos assistindo, quando proporem um tratamento cirúrgico na articulação temporomandibular, procure uma segunda opinião, uma terceira opinião, porque normalmente não há necessidade para tratamento cirúrgico. Principalmente quando o paciente é muito novo, né, João? Que a gente tem que também buscar outras formas de tratamento que fujam um pouquinho do cirúrgico, né? Não, sem dúvida. A questão da idade influencia. Quanto mais jovem, existe a questão da adaptação. Então, paciente jovem, sempre reveja, porque não é comum um procedimento cirúrgico para paciente com DTM, muito menos paciente com DTM jovem. E é bom também a pessoa estar ciente que você é uma pessoa que faz cirurgia e também está alertando em relação à questão de tomar cuidado em fazer a cirurgia. Não quer dizer que não é para fazer, mas é para analisar bastante, ver outras formas de tratamento para poder executar essa forma de tratamento aí, cirúrgico. Alex, minha mãe é uma senhora do interior que ela sempre dizia: meu filho, trata o próximo do jeito que você gostaria de ser tratado. Com certeza. Então, eu só indico qualquer tratamento, independente de ser cirúrgico ou não, se o paciente realmente tiver indicação e se a partir do meu conhecimento, da experiência que eu adquiri com esses cabelos brancos, ou através da literatura, ou seja, dos artigos científicos, da ciência, a gente chegar àquela conclusão. Então, eu sempre me coloco no lugar do paciente. Se fosse eu no lugar do paciente, o que é que eu gostaria que fizesse comigo? Então, é dessa forma. Eu só trato o paciente com meios que eu acho que é o melhor para ele. Se tiver indicação cirúrgica, farei cirurgia, que não é comum isso, tá? Normalmente, o tratamento para disfunção temporomandibular são tratamentos conservadores. E é interessante, Alex, abordar o seguinte:
Um paciente que tem dor crônica, que normalmente o paciente que tem dor é o que mais procura tratamento. Paciente que tem dor crônica é aquele paciente que tem no mínimo 15 dias de dor por mês, no mínimo 3 meses seguidos. Então, quem está nos assistindo, vou repetir, é aquele paciente que tem dor no mínimo 15 dias no mês, no mínimo 3 meses seguidos. Um paciente que tem dor crônica, geralmente, Alex, ele não tem problemas articulares, ele tem problemas musculares. Porque as dores agudas, elas são normalmente articulares, as crônicas são normalmente musculares. Então, e o fato simples de eu ter pacientes com problemas articulares e problemas musculares não significa que é o problema articular que está gerando o problema muscular. Não tem uma relação de causa e efeito. Vamos imaginar, se eu tenho, por exemplo, uma dor aqui no masseter e tenho uma unha encravada, eu posso dizer que é a unha encravada que está dando problema nesse músculo aqui? Não. A relação de causa-efeito é diferente de mera coexistência. Às vezes o paciente tem um problema de dor muscular e aí vamos operar a articulação. Não, não tem uma relação de causa-efeito normalmente. E cirurgia é um processo que não é reversível, né? Tem um outro detalhe, não tem como voltar atrás. E alguns procedimentos cirúrgicos, no caso específicos de DTM, ele a cirurgia gera mais problemas na articulação do que solução. Então, procura alguém que tem experiência em tratamento clínico inicialmente. A cirurgia não é a primeira opção, normalmente. É raro você ter necessidade de um procedimento cirúrgico na articulação temporomandibular. Agora, uma outra preocupação, Alex, que a gente tem de ter, a gente está numa situação onde a gente está fazendo esta atividade justamente num período onde ainda passamos por uma pandemia, onde a gente vê muita discussão sobre embasamento científico. Então, a pandemia levantou algumas questões que muitas vezes a sociedade não abordava, não se atentava. Então, a gente vê a abordagem tipo, vamos fazer procedimento que tenha embasamento científico, que tenha tido trabalhos bons, que demonstraram sucesso. Então, existem alguns tratamentos que as pessoas preconizam para a disfunção temporomandibular que não tem embasamento científico, é o achismo. E em ciência não existe eu acho, existe melhora ou não melhora, tem indicação ou não tem indicação, tem resultado ou não tem resultado. E tem procedimentos também, Alex, onde as pessoas usam um aparelho de acrílico dia e noite, até para se alimentar, e vai aumentando, e o paciente fica com a boca aberta. E o uso desses aparelhos dia e noite, e eu já encontrei alguns pacientes, eles acabam evoluindo com alteração na posição dos dentes, porque o uso desses aparelhos dia e noite modifica a posição dentária. Eu já tive pacientes, por exemplo, Alex, que fez uso desses aparelhos diários, que ficava com a boca, quando tirava o aparelho, tocava lá atrás e ficava com a boca, não conseguia fechar. Esse tipo de procedimento também a comunidade científica que atua na área de DTM não preconiza, não acha adequado.